Há algumas semanas, todo o nosso noticiário se concentrou nas tarifas e nas interferências dos Estados Unidos dentro da política brasileira. Só que, enquanto a gente prestava atenção nisso, a China não perdia tempo. Os navios da COSCO, que é uma empresa estatal chinesa dedicada ao transporte marítimo, estavam entrando e saindo do Porto de Santos sem parar. E não foi só a China que movimentou o Porto de Santos nesse período aí, não. As mercadorias que iriam para os Estados Unidos e para a Europa também foram agilizadas em seus transportes. E aí julho acabou sendo um mês de recorde atrás de recorde. Um mês para entrar para a história desse porto. O Porto de Santos é responsável por quase 30% da balança comercial brasileira. Embora já seja acostumado a registrar recordes de movimentação, a autoridade portuária, empresa que administra o maior complexo portuário do país, viu um mês de julho diferente. Por causa do tarifaço, os últimos dias foram marcados por intensa operação de embarques e movimento de navios rumo à Europa e Estados Unidos. Houve aumento de 10% no embarque de granéis sólidos. Foram 900 mil toneladas embarcadas. Os embarques de contêineres também registraram aumento. Foram 200 mil toneladas no mês. Com tudo isso, o Porto de Santos teve o mês mais intenso, mais produtivo e mais lucrativo de toda a sua história. E isso bem diante de toda a celeuma das tarifas. Aí você poderia pensar que essa é uma bonança que vem antes da tempestade, invertendo aquele famoso ditado. Só que talvez não precisa ser assim, porque existem bons indícios de que o capital chinês pretende se fazer mais e mais presente no Porto de Santos. Esse terminal é um bom exemplo. Ele está sendo construído por outra gigante estatal chinesa, a COFCO, essa dedicada ao agronegócio. Vai custar 285 milhões de dólares. Esse terminal pode significar um ganho muito grande para o agronegócio brasileiro, só que alguém vai ter que sair perdendo. E quem vai sair perdendo, ao que tudo indica, são os agricultores dos Estados Unidos. E essa conclusão não é minha, não é o meu desejo, não é o meu viés. É o que diz a repórter Samantha Pearson, do Wall Street Journal, que veio até Santos. Porque sim, o que está acontecendo aqui interessa aos Estados Unidos e, por isso, entrou no radar da imprensa gringa. At the cost of $285 million, it could spell the loss of billions of dollars in revenue for American farmers. Esses investimentos no Porto de Santos não começaram agora. Eles já estavam sendo feitos há muitos anos e ajudam a gente a entender o quão precavida é a estratégia de crescimento da China. Uma estratégia que conta, primeiro, com empresas estatais fortes, como a COSCO e a COFCO, e também com investimentos em países estratégicos para as necessidades da China, e é o caso do Brasil. Quando a China adquiriu o direito de construir o terminal no Porto de Santos, isso foi em 2022, a China estava, na verdade, se precavendo, estava garantindo o seu acesso à soja, caso ela tivesse problemas com outros países fornecedores. Agora, com a guerra tarifária, essa precaução, que jamais poderia ser tomada sem investimento estatal, fez todo o sentido. As Trump urges Beijing to quadruple its purchases of American soybeans in a bid to reduce the trade deficit, the expansion of the port will allow China to buy even less from the US. E se você quiser entender o tamanho da preocupação dos Estados Unidos com isso que a China está fazendo em Santos, basta olhar, olha aí, para o título da reportagem do Wall Street Journal. Como o terminal de exportações de 285 milhões de dólares da China no Brasil vai custar bilhões aos Estados Unidos. Eu sou o Arvro e nesse vídeo eu não pretendo focar no prejuízo dos Estados Unidos. A gente é brasileiro, nossas preocupações têm que ser outras. Para não perder o hábito, você sabe que tem que bater o martelo com energia. Quando você bate o martelo com energia, traz coisa boa. Política também é espetáculo, não tem jeito. Só que, com muita frequência, é o que está por trás do espetáculo que verdadeiramente importa. Tarcísio batendo o martelo é um bom exemplo. A gente discute se é civilizado bater o martelo desse jeito, a gente avalia se ele merece o apelido de Torcísio que ele ganhou dos aliados,
apelido que ele adora, né? E aí a gente esquece de pensar no que ele está vendendo, para quem ele está vendendo e principalmente por quanto ele está vendendo. E foi com uma martelada dessas que o Tarcísio passou para a estatal chinesa COFCO o controle do terminal que agora está em construção no Porto de Santos. Mas o que interessa é por quanto ele vendeu. Ou, para usar um termo mais preciso do que vendeu, arrendou, porque a estatal chinesa vai poder operar esse terminal pelos próximos 25 anos. Empresa chinesa arremata terminal para granéis vegetais no Porto de Santos e investirá mais de 760 milhões de reais. Segundo a autoridade portuária, a arrendatária pagará ainda à autoridade portuária de Santos R$ 3.700.000 por mês, a título de arrendamento fixo, pela exploração da área, e R$ 5,63 por tonelada movimentada referente ao arrendamento variável. Considerando a movimentação média esperada para o contrato, o potencial de receita anual arrecadada pela autoridade portuária de Santos será da ordem de 100 milhões de reais. Então a China vai pagar 100 milhões de reais anuais para a autoridade portuária de Santos. É muito ou é pouco? Para que você possa avaliar, as exportações da soja brasileira para a China somam 53 bilhões, não de reais, mas de dólares. Se você considerar que 1/3 da soja brasileira sai por ali, pelo Porto de Santos, parece um bom negócio para a China. E a China está sabendo jogar. Tarcísio, com o martelinho dele, é uma peça menor diante dos grandes interesses que estão em jogo. O presidente dos Estados Unidos foi muito mais importante para que esse negócio fosse fechado que o governador de São Paulo. É que em 2018 o Trump já estava empurrando tarifas para cima da China. Foi a primeira guerra tarifária, da qual pouco se ouve falar. E essa primeira guerra tarifária foi um alerta para que o Estado chinês se mexesse para ter mais acesso à soja brasileira. No fim, é esse cenário internacional que acaba motivando o interesse chinês no Porto de Santos, como explica aquela reportagem do Wall Street Journal que eu mencionei no início. Em 2018, Washington introduziu a primeira leva de tarifas contra a China e Pequim retaliou com suas próprias tarifas. Só que a queda no comércio foi breve e a demanda da China por produtos agrícolas americanos se recuperou e até explodiu nos anos seguintes. Ainda assim, as consequências da primeira guerra comercial deixaram Pequim em busca de outros fornecedores. Rico em carne bovina e matérias-primas e grãos, o Brasil se tornou o principal fornecedor de alimentos para a China, ultrapassando os Estados Unidos. As exportações agrícolas brasileiras para a China alcançaram o recorde de 60 bilhões de dólares em 2023. Só que graças a esse porto no sudeste do Brasil, essa relação tende a se tornar mais lucrativa. Em 2024, o Porto de Santos movimentou 180 milhões de toneladas de carga, das quais mais da metade eram produtos agrícolas, milho, açúcar e o principal, a soja. As exportações de soja valem mais de 50 bilhões de dólares. Cerca de 30% desse comércio passa por Santos, principalmente a caminho da China, mas o porto mal consegue acompanhar essa demanda. Hoje, mais de 90% da capacidade do porto para exportação de granel agrícola já está em uso, segundo a consultoria logística Macroinfra. É por isso que a COFCO está construindo esse terminal de exportação aqui no porto. A gigante estatal da agricultura chinesa espera expandir a sua capacidade de exportação de 4 milhões de toneladas e meia para 11 milhões de toneladas, gerando bilhões de dólares em receita. Só que nos Estados Unidos, os agricultores temem que esse aumento aconteça às suas custas. A primeira guerra comercial do Trump levou a mais de 27 bilhões de dólares em perdas nas exportações agrícolas. Como se percebe, a importância estratégica desse terminal para a China é enorme. Então, talvez, e só talvez, a COFCO pudesse estar pagando um pouquinho melhor pelo direito de operar esse terminal em Santos. Mas isso não significa que não existam vantagens para o Brasil, um país que precisa mesmo dar um jeito de escoar toda essa soja. Parcerias comerciais com a China podem sim ser muito vantajosas, só que mais vantajoso ainda seria aprender com a estratégia da China, um país que, ao contrário do Brasil, valoriza a importância das suas estatais, em especial das duas que eu mencionei nesse vídeo, porque se a indústria chinesa não puder exportar,
a China quebra. Então, faz sentido ter uma COSCO, que é estatal, que garante que tudo que é produzido pela indústria chinesa possa ser colocado dentro de um navio e transportado para qualquer lugar do mundo. Da mesma forma, se a China não puder obter soja, a segurança alimentar da população fica ameaçada. Então, faz sentido ter uma COFCO, que é estatal, que existe para garantir que nunca faltem grãos ao país e que agora opera no Porto de Santos. É só porque essas empresas estão subordinadas ao Estado chinês que elas podem executar a estratégia desse Estado. E estratégia aí é fundamental. É essa estratégia, aliás, que a gente deveria estar importando da China, até para que, da próxima vez, a gente possa negociar um pouquinho melhor com eles. E assim chegamos ao final de mais um textão. Se você conhece o conteúdo desse canal, sabe mais ou menos como ele funciona, você sabe, né? Que depois do final tem o finalzinho. Esse é proporcionado pelos apoiadores desse canal. Aliás, você está convidado aí a participar, né? Quem apoia entra num grupo e aí manda áudios. Esses áudios são editados e assim nasce aquilo que vem depois do final. É o chamado finalzinho ou o PS do nosso textão. O Brasil poderia aprender com a China a investir em tecnologia. E por falar em soja e em tecnologia, vocês sabiam que foi uma cientista brasileira chamada Johanna Doberheiner a responsável por aumentar a produtividade da soja? Johanna é a 7ª cientista brasileira mais citada pela comunidade científica mundial. Johanna Doberheiner revolucionou a agronomia mundial. Seus estudos sobre a relação benéfica entre bactérias e plantas fizeram do Brasil uma potência global na produção de soja. Estima-se que as técnicas de cultivo derivadas de suas pesquisas poupem bilhões de dólares ao país todo ano. Não à toa, foi indicada ao Prêmio Nobel de Química. Porque se o Estado brasileiro investisse mais em ciência e tecnologia, o Brasil se beneficiaria muito mais e poderia seguir um rumo mais parecido com o da China, que hoje é um gigante tecnológico. A China teve a oportunidade de aprender com os erros dos soviéticos ao longo de toda a Guerra Fria, né? E, diferente daquele ímpeto beligerante e expansionista que caracterizou a União Soviética, a China tem por princípio histórico, cultural, uma postura bem diferente. Se a China fosse um Estado brasileiro, eu gosto de comparar ela com Minas Gerais. Sabe aquela coisa do come quieto, né? Fala pessoal, hoje eu vou quebrar o decoro, vou para a informalidade aqui, sem discurso longo, direto e reto. Estados Unidos vai tomando esse nó tático comunista estatal chinês. Trump, pega essa mãozinha peluda do livre mercado, agita os pauzinhos aí e tenta resolver. Abraço! Speak English! Fuck you! Finalzinho e agora o finalzinho, aquele derradeiro momento, aqueles últimos segundos que são usados para que eu possa te agradecer por ter ficado comigo aqui até o final. E aí, né, não tem jeito, a gente agradece o que já tem, mas pede por aquilo que ainda está por vir. Pedidos típicos de youtuber, sabe quais, né? Hoje eu vou te pedir para dar uma olhada ali se você ainda está inscrito nesse canal. Você já se inscreveu em algum momento, né? Mas e aí, em algum momento, assim, pode acontecer do YouTube derrubar a sua inscrição. Acontece se você não interage com o conteúdo, ou sabe Deus que critérios, né? Esses algoritmos aí são uma caixa preta. Só o que eu sei é isso. As pessoas às vezes se inscrevem e aí quando elas vão ver, não estão mais inscritas. Não é da minha vontade. Espero que não seja da sua. Então, verifica ali se você ainda está inscrito. Se não se inscreveu ainda, eu vou adorar saber que você está colando aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Valeu!